onde ir, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. Aleluia. Nesse espírito de adoração, vamos abrir essa palavra que é vida, essa palavra que é nutrição, essa palavra que é luz, que ilumina nossas trevas, essa palavra que é pão que alimenta a nossa alma. No Salmos 73, Salmo 73, o Salmo de Asaf. Aleluia. Cadê já um papelzinho aqui? Quem pode pegar para mim um papelzinho? Pega aí, Ricardo. Ô, Tutu, já foi. Pega aí, porque... Eita, glória. Deixa eu hidratar, né? Porque derramei muitas lágrimas. Aleluia. Obrigada, Tutu. Amém? Todos acharam? Salmo 73, aleluia. Versículo 21 ao 26. Essa pregação não é textual, é temática, tá? É um tema. Salmo 73, 7:3. Salmo de Asaf. Amém? Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Amém? Quem era Asaf? Asaf, ele era um levita, um líder de louvor, um profeta, um adorador. Alguém que conhecia Deus profundamente, mas também passou por umas crises profundas. Ele enfrentou momentos de amargura, de inveja, fraqueza e instabilidade espiritual. Estava ouvindo a pregação do pastor semana passada e ele falou sobre instabilidade espiritual. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar nessa instabilidade, né? Tentando ficar estável. Mas as lutas, às vezes, nos fazem entrar neste lugar que Asaf se encontrou. Sentimentos que muitos de nós também enfrentamos. E a instabilidade não é a ausência de fé, mas é a oscilação entre confiar em Deus e confiar em si mesmo. Você pode estar na igreja, fazendo tudo certo, mas dentro de você há um peso, uma frustração, um cansaço. E isso não é vergonha, mas é um alerta para que você não fique nesse lugar. Quando eu olho para Asaf, aí eu botei aqui, entre parênteses, a irmã Inácia, que eu achei engraçado, que Tuane pegou e disse assim, primeiro foi Dana, depois foi Tuane. A irmã Inácia, quarta-feira, disse que estava fraca. Se ela tá fraca, Tuane disse, eu já estou enterrada, só esperando as flores. Aí eu comecei a rir. Porque a gente vê a irmã Inácia, uma mulher de oração, né? Uma mulher que busca, que está nas madrugadas orando, que está aqui. Então, quando ela disse que estava fraca, o povo se espantou. A mesma coisa. Mas ela é humana. Asaf, um homem de Deus, um profeta, um levita. Ele era líder no louvor, um adorador. Mas ele também passou por essa crise. Nós somos seres humanos. O que não podemos é ter vergonha do momento que estamos vivendo.
e se isolar e se achar super ou super homem, que não sente, que não tem estabilidade, que não oscila. Mentira, nós somos seres humanos. Enquanto tivermos aqui, vai haver esse confronto, esse choque entre crer e não crer, entre fé e não fé. E vai ter esse choque. É normal. Isso não é vergonhoso. Mas é um alerta para que a gente não fique nesse lugar. Coloquei um exemplozinho aqui que eu vi numa live. A pastora Viviane, uma médica, falando, mas não tinha nada a ver com isso, mas eu achei interessante. Elas estavam falando sobre o estresse e elas disse assim: vai vir o estresse, mas você não pode ficar neste lugar. É como uma bola de circo. Não tem aquelas bolas de circo colorida, bem grandona? Se você sentar nela por pouco tempo e se levantar, ela volta à sua forma normal. Ela não deforma. Se você passar muito tempo sentado na bola, quando você se levanta, ela está deformada. Então é normal passar por esse estágio. É normal entrar nessa crise. Mas você não pode permanecer, porque senão você vai ficar deformada e deformado. Seu coração começa a ficar endurecido quanto à realidade espiritual. A oração vira silêncio, você não consegue mais se relacionar com os céus. A obediência vira fardo. E você segue servindo, mas por dentro está totalmente insensível ao Espírito Santo. Você vê aqui a realidade de Asaf. Ele disse que estava amargurado. Agia como um animal irracional. Esses são sinais de que você precisa correr para a presença de Deus. O tema que eu coloquei foi transformados pela presença. Esses sinais, você precisa correr para a presença de Deus antes de perder de si mesma. Foi o que aconteceu comigo. Eu gosto sempre de pregar aquilo que eu vivo, ou que estou vivendo, ou que eu já vivi. E o pastor, essas 2 últimas semanas, ele dizia assim, prega. Eu, não. Só que quando Deus falou comigo nessa semana, eu disse, que palavra. Aí ele quer pregar, eu disse, quero. E aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Eu entrei nesse estágio de crise terrível, como nunca entrei. Nem nos piores momentos da minha vida, nem em 2020 eu entrei numa crise dessa. Eu entrei numa crise muito forte. Deus me pediu 8 dias de jejum de novo, só na água. Eu não disse a ninguém, me isolei. E eu fiz 8 dias de jejum só na água. O pastor dessa vez não conseguiu fazer comigo. Mas foi o jejum mais poderoso que eu fiz. De todos os jejuns, esse jejum foi o que eu mais senti a presença de Deus. Mesmo ele calado, mesmo ele não falando por que ele estava me pedindo aquele jejum. Mesmo eu não ouvindo ele. Mas foi o jejum que eu mais senti a sua presença. Eu passei esse jejum, eu estava já no final da minha menstruação. Você sabe mulher menstruada, né? Como é? Antes e depois, pronto. Mas eu não senti nenhuma TPM, nenhuma pós-TPM, nada. A presença, a mansidão. O Senhor estava ali me envolvendo. Como o pastor Pedro não estava fazendo, então eu tinha que cozinhar. Cozinhei comidas maravilhosas, não sentia fome. Era aquela presença lá em casa. Eles pediam filé parmegiana, eu fazia, sem nenhuma vontade de comer. Eu fiz os 8 dias de refeição, de manhã, no almoço e à noite. E quando eles iam comer, eu ia para o meu quarto orar. E eu sem entender por que aquele jejum. Mas nesse jejum, eu estava fazendo por obediência. Ele me pediu, ele não disse o que era, ele não disse para que era. Mas nessa semana de jejum, nós passamos por muitos turbilhão de coisa. Né? O carro quebrou, o pastor acabando dinheiro para reforma e pegando um monte de trabalho. E ele mandou uma mensagem para mim: estou com muita coisa na cabeça, estou com meu coração entristecido, estou abalado, estou isso. E eu lá na brecha orando. E nesse período de jejum,
eu comecei a lembrar o Senhor de uma promessa que Ele me fez. Eu não estava barganhando com o Senhor. Eu lembro dos meus irmãos, eles sempre oram e dizem assim: lembra, Senhor, do que o Senhor falou? Se você ler a Bíblia, você vai ver eles orando, lembra, Senhor. E eu só dizia isso: lembra, Senhor, daquela promessa? Lembra, Senhor, daquela promessa? Irmãos, eu criei com tanta força como eu nunca criei em minha vida. Eu tomei atitudes de fé como eu nunca tomei em minha vida. Que se eu falar, vocês vão me dizer que eu sou louca, mas ainda está lá. Eu vivi como se verdadeiramente Ele ia cumprir nesses dias. Eu coloquei toda a minha fé, tudo no Senhor. E quando Ele não respondeu, eu fiquei muito triste. Ah, como eu fiquei triste com Ele. Eu entrei nessa crise de Asaf, mas eu fiquei tão triste com Ele. E eu comecei a viver como piloto automático. 2 vezes que eu vim para o culto, vocês viram que eu fiquei lá nas crianças, mas eu fiquei lá nas crianças para me esconder. Eu continuava fazendo meu devocional, eu continuava vindo para a igreja, mas era assim, com o coração insensível, porque eu estava muito triste com Ele. Como uma criança mimada. Mas eu disse a Ele em uma terça, quando foi por água abaixo toda a minha fé. Eu senti todo o inferno zombando da minha fé. Zombando da minha fé na terça que eu disse que eu cheirei muito. Cadê o teu Deus? Tua fé em nada, Ele não honra você e tal. E começou o inferno todo me zombando. E eu entrei em crise, chorei muito e disse que estava triste com Ele. Depois eu fiquei só dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu pensei que ali eu tinha feito as pazes com Ele. Passou. Jasmine ficou doente. Depois Safira pegou. Aquela semana terrível de doença. Aí, quando foi quarta-feira, Jasmine já tinha passado o antibiótico, já estava bem. Começou a ter febre. Eu disse: que é isso, meu Deus? Eu não aguento mais. Tratar a doença, porque vai, uma fica boa, a outra fica boa. Na quinta-feira, ela foi para 39,3. Na hora, o Espírito Santo no meu coração: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu disse: eu preciso fazer as pazes com o Senhor. Eu baixei a guarda e o diabo tá jogando seta nas minhas filhas. E eu disse: vamos, desliga tudo. Só tava eu e elas duas. Peguei o óleo ungido. Senhor, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pela minha insensibilidade. Mas nessa hora eu me coloco aqui na posição para orar por minhas filhas. Tá aqui já, já trouxe. E aí peguei um gibo, botei o cão para correr, aquela, né? Para guerrear eu também. Quando é para guerrear, eu guerreio. Não tem um que fique na frente. Quando eu boto tudo para correr. Ela pegou no sono quando eu orei, ungi da cabeça aos pés, repreendi todo o diagnóstico genético do inferno, nenhuma maldição hereditária genealógica, pegue, comecei a destruir, pegou no sono. Depois que ela pegou no sono, eu disse: Safira, fica aí, porque ainda não terminei minha oração, não, eu vou sozinha agora para o quarto. Para ela não ouvir eu chorando. Mas eu chorava, que a menina: mamãe, você tá bem, mamãe? Eu ruivava de dor, pedindo perdão: me perdoa, eu tô triste ainda, mas me perdoa, me perdoa. Peguei a Bíblia, agarrei com ela e disse: fala comigo, porque o teu silêncio me machuca. O teu silêncio, eu sei que tu estás trabalhando no silêncio, mas eu não quero o teu silêncio agora. Fala comigo, por favor, que tá doendo. Se eu tiver errada, fala, mas fala alguma coisa, por favor. Quando eu abri a palavra, foi em Isaías 30. E é sobre essa palavra que eu quero trazer umas lições que Deus tratou comigo, transformados pela presença. Não precisa abrir, eu vou dizendo. Mas se você quiser ler em casa, é um texto muito longo.
Logo quando eu abri, tinha um recado para os obstinados de coração. Eu digo, está amarrado. Só eu não. Né? Porque a gente gosta de abrir a Bíblia e só ver bênção. Só ver bênção. Estava assim, aos filhos obstinados de coração e tal, tal. Ai dos filhos rebeldes, olha, que fazem planos que não vêm a mim. Eu digo, isso é o cão, não é para mim, não. Aí comecei a ler. Tu não disse que era para falar até se fosse repreensão? Comecei a ler. Aí tem uma passagem que eu vou mostrar a vocês, eu botei assim, perdão, papai, na minha Bíblia. E realmente foi tudo para mim. O diagnóstico de Deus para mim. Obstinação do coração. Isaías 30 mostra um povo que conhecia Deus, mas estava fechado e obstinado, buscando socorro em alianças. Aí, entre parênteses, eu botei Egito, não em Deus. Não significa literalmente o Egito, mas na força do seu braço. Aí a Bíblia diz... Aí eu pesquisei, o que é obstinação, Senhor? A obstinação nasce também. Tem muitas coisas. É rebelde. Olha, irmã Maria. Na verdade, o dito mesmo é teimoso, né? Uma pessoa teimosa, rebelde e tal. Só que aí eu procurei sobre isso que eu estava falando, se tinha a ver. E aí caiu assim: a obstinação nasce do cansaço não tratado, da dor não curada e da frustração acumulada. Desse jeito. Aí ele disse: você está assim. Você continua me servindo, mas não se deixa mais eu lhe tocar. E eu chorei, irmão. Eu chorei como nunca chorei na minha vida. Eu me senti a pior filha do mundo. Mas eu chorei tanto, Jesus, eu nunca pensei, porque você acha que nunca vai se encontrar nesse lugar. E mais é você que ama tanto Jesus, é Jesus diz, eu vou mostrar em você, né? E eu botei a minha esperança em algo material, eu queria que ele fizesse algo do meu jeito e buscava força do meu braço e buscava ali, não era, e buscava ali, não era, e toda vez que eu buscava em lugares a resposta dele, eu me frustrava, eu chorava. E ele não é, não é. Eu digo, você não me ama. Eu até dizia assim, se você me ama, e eu pegava os exemplos dos homens de Deus. Eu disse, Luciano subirá, fez um teste com você se era queridinho, e o Senhor respondeu, então o Senhor não me ama. E comecei aquela criança mimada, e pegava exemplos poderosos, testemunhos poderosos, querendo barganhar com o Senhor. Mas ele é Deus, ele é Pai, ele é soberano, ele é Senhor das nossas vidas. E aí, o Senhor disse: a resposta de Deus para você, minha filha, volte para a presença. Não é voltar para os cultos, porque você deu aula terça-feira. Pela misericórdia, eu fiz. Você foi dar aula para as crianças, pela misericórdia, eu fiz. Mas você só está indo aos cultos, volte à minha presença. Porque ali falarei com você. E a primeira coisa não é ir mais para um culto, quando eu disse volta à presença, é viver na presença. Minha gente, se você sair um milésimo, né, milésimo, do lugar da presença dele, você se perde. Não tem esse que ore bastante, que leia a Bíblia bastante. Se você tirar os olhos dele, você se perde. Você não pode nenhum momento, nem piscar. Né? A Bíblia diz que ele nem tosqueneja, nem dorme. Você não pode nem tosquenejar a sua pupila. Pá, não pode nem piscar. A Bíblia diz os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Porque se você fizer isso, você se perde. E hoje mais do que antes. E eu só fiz isso. Só lembrei da promessa e me frustrei.
E ele diz assim, ó, para mim e para você. A presença dele não é apenas o socorro no fim da linha. A presença dele é um lugar de descanso, alinhamento, renovo e recomeço. Foi isso que ele me falou em Isaías 30. Volte para a minha presença para você encontrar descanso, para eu te alinhar novamente, para eu te renovar e para você recomeçar. Isso não é vergonha. Isso é entender que sem ele, nada podemos fazer. E o primeiro descanso, a presença dele nos dá. Isaías 30, 15. Vê o que o Senhor foi falando. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. O povo queria correr, se defender, se alinhar ao Egito. Mas Deus dizia, descansa em mim. Eu procurei em A, em B, em C, em D, em... E o Senhor disse, descansa em mim. Porque ainda eu sou fiel para cumprir a minha promessa. A quem você me compara, Andressa? Diz o Senhor Santo. Você me compara como uma imagem de escultura que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve? Eu sou Deus que velo para cumprir a minha palavra. Então somente descansa, porque é no meu tempo, não no teu. Você é só vaso. Eu sou o oleiro. E eu disse, sim, Senhor. O verdadeiro descanso não está em soluções rápidas. Às vezes a gente quer tomar soluções rápidas com a nossa própria força. Acha que Jesus não vai fazer, vai dar uma ajudinha ao Senhor. Tire essa mão daí. Não dê ajuda, ele não precisa da minha e da sua ajuda para fazer o que ele prometeu. Aleluia. O dinheiro está acabando. Não precisa pegar um monte de trabalho para ficar acumulado. Ele é fiel. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. E ele diz que dá aos seus amados enquanto dorme. Descansa em mim. A palavra do Senhor. Descansa em mim. Não adianta correr para cima e para baixo. Fazer coisas que ele não te pediu e não me pediu. Tire essa mão suja daí. Deixa ele fazer. Descansa, porque ele ainda está na proa do barco. Aleluia. Eita, mas ele está dormindo, ele não está vendo a tempestade, não tá. Sabe o maior milagre, irmã Jaqueline? Não foi quando ele disse que o vento acalmou e a tempestade. O maior milagre é você descansar em meio à tempestade. Esse é o maior milagre que Deus quer de mim e de você. Descansa. Mas está soprando. A água está entrando, vai afundar. Descansa. Por quê? Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, abagaçoria darabagás, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia! Ele cuida! Ele cuida! Ah, mas as contas tá aí, eu tô desempregado, né, Deca? Mas ele cuida, Deca! Narabagassouria, narabagás. Descansa em mim! Descansa em mim! Descansa em mim! Porque eu sou fiel. Tem muitas canções que diz que o Senhor é fiel a nós mesmos. Não é a nós mesmos, ele é fiel à sua palavra. O
uma vara de amendoeira, né? E ele disse, viste bem, porque eu velo para cumprir minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um vereador em tempos de eleição bate na sua porta prometendo A, B e C. Ganhou a eleição, esquece de você. Mas o Deus que fez a promessa é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para cumprir. E ele vai cumprir no tempo certo. Aleluia. Ele não pode dar agora porque não estamos preparados. Senão a gente vai transformar bênção em maldição. Então descansa. E ele começou a dizer, descansa, filha, em mim. Na presença, a alma cansada silencia. Lá somos lembrados de que Deus luta por nós. Na presença de Deus é o lugar onde a alma cansada encontra alívio. Não é o fim das lutas, mas o abrigo seguro em meio a elas. É na presença. É na presença que você encontra abrigo seguro em meio às lutas. E naquele dia lá chorando, ele disse, vou eu te dar um sinal agora que eu estou contigo. Descansa. De repente, Mimi invade o quarto. Mamãe, eu estou boa. Quero comer. Glória! E daquele dia para cá não teve mais febre. E as setas do inferno saiu. Ela teve 2 diarreiazinhas rápidas e botou para fora uns vômitos. Mas, assim, que o estômago estava vazio. Mas eu vi que foi a seta indo embora. Porque quando nós damos lugar a esse lugar que Asaf está e permanece lá, nós estamos dando brecha ao inimigo. É normal sentir crise, é normal estar nesta. O que você não pode é ficar neste lugar. Porque quando você permanece neste lugar, você dá lugar ao diabo para entrar. Porque seu coração fica endurecido, você começa a questionar Deus, você começa a duvidar, você começa a murmurar, você começa a questionar. E isso dá legalidade ao diabo entrar. E eu estava dando legalidade para o diabo jogar as setas de enfermidade nas pessoas que eu mais amo. E eu digo, epa! Me levantei, cão. Cheguei! Deixa eu ir ali no quarto. Dessa vez foi no quarto, não foi no banheiro não, tá? Oh, glória! Aleluia! A presença dele, ele nos chama para a sua presença, porque só lá encontramos descanso. Não é no culto, é na presença. A presença dele tem que ser diária, constante, como eu disse, não pode perder. Não pode piscar, porque senão você afunda como Pedro. Acho que Pedro só fez piscar, começou a afundar. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? A presença de Deus nos traz alinhamento. Ele disse, Andresa, agora eu vou começar a te alinhar. Alinhar a tua visão. Tua visão está turva. Como foi que tu se perdeu, minha filha? Você me ama tanto, fala tanto. Como foi que você se perdeu, minha filha? Chora tanto, aleluia. Aí, versículo 20 a 21 diz assim, embora o Senhor lhes deu pão da adversidade, os seus mestres não se esconderão mais. Com os próprios olhos você os verão. Quando se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, ande por ele. Alinhamento. Aqui está o alinhamento. Mesmo após a dor, Deus restaura a nossa direção. Ele não nos deixa confusas para sempre ou confusos para sempre. Quando voltamos à presença, ouvimos novamente a voz de Deus, clara, nos direcionando nossos passos. Eu não estava ouvindo, não foi porque ele estava em silêncio, é porque tinha um turbilhão de voz, é porque a minha alma estava agitada. Mas quando eu entrei na presença, a confusão dá lugar à direção. Quando eu entro na presença, o foco volta para onde deveria estar. Voltamos a enxergar Deus como deve ser enxergado.
Quando eu volto para a presença, eu volto para o lugar que eu nunca deveria ter saído, que é o lugar da adoração. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Aleluia! É esse lugar que eu e você não pode sair de jeito nenhum. Ontem na vigília, o Senhor disse para mim, eu estava orando e na semana mandava orar pela família e orar depois por nós mesmos. E eu só conseguia dizer santo, 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 santo. E eu comecei a chorar, Senhor, porque eu não consigo orar. Aí ele disse, porque você entendeu que o lugar que eu quero que você esteja é na adoração. Porque quando você adora, eu começo a fazer. Quando você adora, eu visito a tua casa, visito a tua saúde, visito a tua família. Quando eu adoro, grilhões são abertos, grilhões são quebrados, cadeias são abertas. Quando eu adoro, faço as muralhas de Jericó cair. Quando eu adoro, aleluia, o Senhor me dá vitória. E eu comecei, santo, 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 santo. E o Senhor foi agindo, visitando Safira, visitando Jasmine, visitando minha mãe Adriana, visitando João Paulo, foi visitando minha parentela, foi visitando tudo. E eu só santo, 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 santo. E eu via o Senhor entrando em lugares. E eu santo, 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 santo. E ele entrando em lugares. E eu santo, santo. Aí depois Inácio disse, agora ore por você. Eu digo, pronto, agora eu vou orar por mim. Tem tanta coisa. Aí ele disse, continue santo. E eu, santo, santo. Eu disse, Senhor, por que santo? Aí ele disse, porque quando você diz santo, eu arranco de você e coloco a minha santidade. Quando você diz santo, eu arranco de você e coloco mais de mim. Quando você diz santo, eu estou tirando de você, fazendo lasca, tirando orgulho, tirando soberba, tirando justiça própria, tirando arrogância e colocando mansidão, domínio próprio, colocando temperança. Quanto você me adora, quanto mais você adora ele, mais você reflete ele. Aleluia. Por isso não devemos sair deste lugar. Por isso a murmuração, os porquês não podem estar na nossa boca. Mas adore, sem entender, adore. Chorando, a alma agitada, adore. Aleluia. Não é pelo que você sente. O evangelho não é sentimento. O evangelho não é arrepio. O evangelho não é chorar. O evangelho é decisão, é crer. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Então ele está. Não importa se eu estou sentindo um arrepio. Não importa se eu estou vendo as coisas. Não importa se eu estou vendo as promessas. Ele está comigo e ponto. Ele disse que vai estar. Aleluia. Ah, mas ele só está se eu me arrepiar, se eu chorar. Não, nem todo arrepio é Deus. Nem todo choro também é Deus. Porque Orfa chorou diante de Noemi, dizendo que não deixava. Mas só foi as coisas apertar mais um pouquinho que ela disse, tchau, Noemi. Mas Ruth permaneceu com a sua sogra. Isso é a representação do Espírito Santo e as duas igrejas. Toda se emociona, toda chora, mas tem uma que permanece, que diz, aonde tu fores eu irei, onde colocar os teus pés pisarei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo. Essa é a verdadeira igreja do Senhor, a verdadeira noiva que volta para o alinhamento. Vai entrar em crise? Vai. Estabilidade normal, não pode permanecer. E o Senhor disse, volta, Andressa, para o alinhamento, porque tu é minha noiva, tu é minha filha, tu és a minha amada.
minha querida, minha remida, volta pro alinhamento. Eu digo, sim, papai. E comecei a adorar. Ontem eu só fui adorá-lo. Na presença do Senhor também tem renovo. Aleluia! Renovo. Ele também enviará chuva para a semente que vocês semearem. A terra dará colheitas ricas e fartas. Depois do arrependimento e da volta à presença, o que estava seco floresce de novo. O renovo vem como chuva sobre terra cansada. O que parecia estéril começa a produzir fruto. Na presença, o que parecia morto volta a brotar. Eu não sei como você chegou aqui, mas hoje também é noite de renovo. E aí me lembra aquela canção. Renova-me, Senhor Jesus. Daqui uns dias vai estar aqui, ó. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos, Deus. A presença dele nos renova, nos encoraja. A presença dele é tudo que eu e você precisa. Eu não sei quais são os teus questionamentos, eu não sei quais são as tuas frustrações, eu não sei qual é a dor que você ainda não entregou a ele, mas não demore, volte para a presença. Volte para a presença. Você não precisa de mais uma pessoa que bota a mão na sua cabeça e ore. Você precisa voltar para a presença. Você não precisa que o círculo de oração vá na sua casa orar. O que você precisa é voltar para a presença. E a presença é um lugar onde só cabe você e ele, na fenda da rocha, onde só cabe você e ele, onde ele começa a conversar com você, onde ele começa a destruir as mentiras do diabo ao teu respeito, onde ele começa a te curar, onde ele começa a te alinhar, onde ele começa a te dar renovo, vida, nutrição. Entenda em nome de Jesus que não é em um culto simplesmente que você vai ser transformado. É no teu dia a dia, é na tua vida com ele. Fecha a porta do teu quarto. Fala ao teu pai que está em secreto. Chora, diz a ele. Como eu disse, eu estou triste com você. Eu estou triste. Ele já sabe o que está aqui. Ele quer ouvir de você. Tira essa armadura de Naamã, de uma mulher forte, de um homem forte. Arranca essa armadura, mostra a lepra que está no teu coração, mostra a dor que está no teu coração. Só assim ele pode te curar, só assim ele pode te renovar, só assim ele pode te alinhar. Nós vivemos um evangelho raso, onde não conseguimos viver um evangelho de confronto, porque diz, não vou mostrar o que vão pensar de mim. Pipoque! Eu não quero estar neste lugar, eu não quero ficar deformada. Eu quero voltar ao meu alinhamento, eu quero voltar à minha visão nele, porque senão eu me perco. Minha gente, é fácil demais se perder, é rápido. Você pode ter uma história, uma vida de oração, de evangelho. Se você tirar os olhos dele, você se perde rápido. Se perder não é simplesmente ir para o mundo. Muita gente está dentro da igreja e está perdida.
Cuidado, volta. Volta para a presença, porque só a presença te traz descanso, só a presença te alinha, só a presença te renova. E por fim, a presença, quando a gente entra na presença, Deus nos dá um novo recomeço. A luz da lua, Isaías 30, 26, será como o do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Quando o Senhor curar as feridas do seu povo e sarar os machucados que ele lhe causou. Esse é o Deus do recomeço. Mesmo depois da disciplina, né? Andressa, obstinada, teimosa. Mesmo depois da disciplina, ele promete curar as feridas, restaurar a luz e aumentar a intensidade da vida. Onde havia dor, agora há cura. Onde havia escuridão, agora há luz 7 vezes mais forte. E na presença, Deus escreve novos começos com as suas mãos de graça. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Diga de novo. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia! Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Então, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Chama a tua alma para o descanso. Chama essa mente. Eu disse a Pedro, meu Deus, passei essas 3 semanas com a mente de Pedro. Deus me livre. Eu disse, não quero mais. Ele disse, para, só basta um. Volta pro teu lugar. Ele disse para mim, volta, ser simples. Gente, a mente é um campo de batalha do diabo. Misericórdia. Renova a sua mente. Misericórdia. Cada dia o seu mal. A Bíblia diz que cada dia o seu mal. Para quem está lá no futuro bem longe. Ele já está lá. Então, se ele está lá, está tudo perfeito. Cada dia o seu mal, viva-o hoje. Porque se você se apressar, a ansiedade toma conta da sua mente, toma conta da sua vida e Deus não te fez para viver nesse lugar. Cada dia o seu mal. Como é bom quando eu voltei para o meu lugar. Ai, Jesus, como é bom descansar. Achei que sai um peso assim das costas. Achei que, glória, cada dia o seu mal, né não, vovó? Cada dia o seu mal. Não tem hoje. Eita, e amanhã? Só temos o que vamos comer hoje. Amanhã morreremos, disse a viúva. Aí Deus manda o profeta lá. Nunca mais faltará o azeite na botija, nem a farinha. Aleluia! Viva o presente. Por isso que é nome presente. Que é um presente hoje. Viva! Amanhã tem a conta para pagar. Ele é Deus do ouro e da prata. Ele providenciará. Ele é teu pai. Vocês são maus pais. Mesmo sendo maus, não sabe dar coisas mais aos seus filhos. Imagine Deus. Precisamos confiar mais. E ele é o Deus do recomeço. E por fim, Isaías 30, 29, ele disse para mim. E vocês cantarão como em uma noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. A presença de Deus não é apenas um refúgio nos dias maus. É o lugar onde voltamos a respirar. É o lugar onde voltamos a ouvi-lo. É como Sara diz, né? Se eu não te ouvir, eu morro.
Mas na presença dele você volta a ouvir, você volta a respirar, você volta a florescer e você começa de novo. Diga assim, faça assim. Respira. Descansa. Teu pai está vendo tudo. Teu pai se levantará em teu favor. Não é no teu tempo, é no tempo dele. O tempo dele é perfeito. Se ele der a bênção hoje, talvez você estrague e diga, por quê? O que você está precisando hoje é do colo do papai. Como quinta-feira eu estava. Se você chegou assim, aqui nessa noite, eu não costumo fazer isso não, mas hoje você vai fazer isso. Se você chegou assim como Asaf, como eu estava, com o coração amargurado, frustrado, cansado, pela promessa que ainda não chega. Não é difícil, né? Tem um provérbio que diz assim, que mais ou menos assim, quando a alma espera algo, fica cansada, amargurada, é mais ou menos assim. De tanto você esperar, a promessa demorada traz, né? Desgaste. E é verdade, nós somos assim. É normal, mas não podemos ficar neste lugar. Talvez você esteja aí cansado, né? Pela promessa que não chega, uma dor na alma que ainda não entregou ao Senhor. Eu quero que você se jogue no altar do Senhor enquanto uma canção que eu cantei para ele, foi eu que cantei para ele, não foi ele que cantou para mim. Ele cantou para mim, eu cuido de ti. Mas eu cantei para ele, me ensina a confiar de novo. Me ensina a descansar de novo. Uma prova que eu disse assim, se você me ama, não sei o quê. Aí na canção diz, a tua cruz ainda é suficiente. Eu não preciso de mais nada para permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Seja transformada, em nome de Jesus, de uma vez por toda, pela presença do Senhor. Não venha mais a um culto, entre na presença. A presença de Deus está disponível hoje, gente. A Bíblia diz em Hebreus, entre com ousadia no Santo dos Santos. Não existe mais um véu que separa o lugar santíssimo do santo lugar. O véu foi rasgado, entre nesse lugar. Você não vai morrer mais. Jesus morreu para abrir um novo e vivo caminho. Entre neste lugar da presença do Senhor, em nome de Jesus. Entre nesse lugar. E é como a canção diz, quem já pisou nesse lugar, em outro lugar, não consegue ficar. Essas 3 semanas eu só estava, eu acho que nem no santo eu estava entrando, eu estava no átrio. E meu coração gemia de saudade, mas a tristeza, a instabilidade, a amargura no meu coração fez olhar para ele e dizer, você não me ama. E ele, vai, chora aí, criança mimada, chora. Mas mesmo assim ele nos repreende com amor. Um pai, ele nos repreende com amor e nos oferece descanso. E nessa noite ele está aqui, te convidando para entrar na presença dele. Esqueça quem está do lado. Se jogue aqui no altar. Chore o que tem que chorar. Grite se quiser gritar. Não se preocupe não, minha gente. Que vão pensar de mim. Ai, como eu gostava no meu tempo de adolescência. A gente era assim, rasgado, não era, amor? Se jogava na presença. A igreja tá cheia. Geralmente a Bethesda era muito cheia. Eu me jogava, ia lá pra frente, gritando, chorando. Eu quero saber, eu tô na presença do meu pai. E eu choro mesmo, né, filha? Choro. Eu choro adorando, choro. Tem pessoas que riem, né? Já quando eu começo a dizer santa, eu já choro. Mas o povo pensa que é de tristeza, é de alegria. Quando é de tristeza, vocês vão saber a diferença. Eu vou gritar e você... Ah!
É uma dor. Mas chore. Eu quero hoje, em nome de Jesus, o pastor falou aqui na oração, que ao sair dessas portas, o roubador não coloque um revólver na sua cabeça e rouba essa palavra. Porque geralmente é assim. A gente sai tomando posse da palavra. Passou as portas, a gente recebe um dardo ou uma seta. Tudo que ouviu parece virar nada. Você prefere ouvir o que o diabo diz. Você prefere ouvir o que a sua alma diz do que ouvir o que o Senhor diz. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você: entre em minha presença. Porque só na minha presença você vai encontrar descanso. Só na minha presença eu vou te alinhar. Só na minha presença você vai ter renovo. E só na minha presença eu posso reescrever de novo um novo recomeço para a sua vida. Entre na minha presença e seja transformado por ela. Não só entre, mas deixa ele transformar. Deixa ele tocar. Né? O Senhor me lembrou agora da mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nele, ela recebeu cura. Ela recebeu aquilo que ela queria. Né? Muitas vezes nós viemos na casa do Senhor só para receber aquilo que a gente quer. Né? Isso é verdade. Mas o Senhor hoje não quer isso, não. Hoje Deus não quer que você toque nele, não. Não é para você receber o que você quer, não. Hoje Ele quer que você venha aqui para Ele tocar em você. Porque quando Ele toca, Ele devolve a identidade restaurada de filho. E você para de vir ao altar como pedinte e acessa o lugar de herdeiro, de herdeira. Aleluia. Eu esqueci desse meu lugar nessas 3 semanas e fiquei como pedinte. Meu Pai, Ele põe limite nas águas. Ele chama as estrelas pelo nome. O que é isso? Deixe Deus tocar. Ele vai tocar em você nesta noite. Ele vai tocar nessa ferida. Ele vai trazer cura. Aleluia. Apaga as luzes, Walter. Venha ser tocado pelo Senhor. Lance-se no altar do Senhor, porque Ele vai te tocar hoje de uma forma especial. Ele vai te tocar de uma forma sobrenatural. Como você nunca foi tocado por Ele. Como você nunca foi visitado por Ele. Ele não quer mais um culto teu. Ele quer rendição, Ele quer entrega. Ele quer que você volte a confiar nele. De novo. A tua vontade que é perfeita, soberania minha. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A ti. Ainda que não seja a minha e a tua, se renda. Se renda à sua vontade. Meu coração na tua balança. Perdoa-nos, Pai. Pesada será a minha Perdoa-nos porque olhamos para o Egito. Mas tua vontade é perfeita. E às vezes achamos que eles estão melhores do que nós. Minha espreita e eu me rendo a ti. Perdoa-nos, Pai. O meu coração em pedaços. Toca, Senhor, em nossos corações. Clama por ti. Você é o oleiro, eu sou o barro. Faça o que quiser de mim. Ele vai tocar, Ele vai tirar. Ele vai tirar o que não agrada a Ele. Ele vai fechar portas. Ele vai tirar você de mesas. Ele vai fazer. Se o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, eis-me aqui.
faz provas de amor. Sim, Senhor. Tua cruz ainda é suficiente. O meu coração continua enganoso demais, mas eu sei, isso eu sei, você se importa comigo. O meu corpo esmagado, Lance sobre o Senhor essa dor. Solte. Ainda permanece Solte essa intacta. amargura. Solte. Solte essa dor. Lance no altar do Senhor. Dos teus decretos. Diga a Ele. Lance sobre o Senhor todas as frustrações. Mais nada pra permanecer fiel até o fim. Deus, A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Eu não preciso de mais nada. nós não precisamos de nada. Só da tua presença. Nós não precisamos da aprovação humana. Nós não precisamos de carro, de casa, de dinheiro. Nós não precisamos, Senhor, de amor dos outros. Nós só precisamos da tua presença. Me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo, na tua vontade que é perfeita, soberania minha Toca-nos, eu toca-nos, me rendo toca, a ti. Senhor, toca. Toca! 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 Toca, Senhor! Toca, Senhor! Toca-nos, Pai! Toca-nos, Deus! Toca-nos! 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 Toca-nos, Deus! Toca-nos! Toca-nos, Deus! Toca-nos, Deus! Toca-nos, Deus! Toca-nos! Eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Eu não preciso de mais nada Pra permanecer fiel até o fim. A tua graça, Deus. A tua graça me basta. Mas, Senhor, tira esse espinho na carne. Mas, Senhor, tira isso. Mas, Senhor, me dá isso. E o Senhor te diz: não vou tirar. E também não vou dar. Porque a minha graça te basta. Receba o toque curador do Senhor. E levante-se como uma mulher e um homem que foi transformado pelo poder da presença de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Olha, fique em pé, esse pessoal que veio para cá. Fique em pé e acenda a luz. Fique em pé. Talvez você não veio para cá por condições de
Não pode se ajoelhar. Mas olhe para esse povo que veio para cá para frente. Olhe, todo quem não veio, olhe para esse povo que veio para aqui para frente. Olhe bem, olhe. Não serão mais os mesmos. Foram tocados pelo Senhor e serão transformados pelo poder da presença de Deus. Quem ousa entrar na presença nunca mais será o mesmo. Quem não tem vergonha de se expor diante dele, ele também não terá vergonha de expor você diante do mundo. E mostrará, ali é um homem segundo o meu coração. Ali é uma mulher segundo o meu coração. Ali é uma mulher que foi transformada pelo meu espírito. Vocês vão ver os frutos dessas pessoas, porque Deus faz assim. Amém? Pastor Pedro. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia.